contexto do tempo, eu vou preferir entender como sendo aquele criado pela presença que os estudantes de geografia e dos cursos de geografia passam a ter na vida intelectual da geografia brasileira. Entendendo com isso que há um papel realizado pelos diretórios acadêmicos, centros acadêmicos de geografia, que está na origem, digamos assim, desse texto. Houve o encontro da GB de Fortaleza e esse encontro marca uma virada na vida da GB, que vai impactar também de uma forma de virada da geografia brasileira. E são os estudantes que estão lá no encontro de Fortaleza, da GB, surpreendendo uma direção da entidade e de participantes habituais dos encontros da entidade, os encontros permanentes da entidade, que não esperavam pela presença de massa contínuo tão grande, e muito menos que vocês estudantes estão rebeldes. Porque até então os estudantes iam de uma maneira muito restrita para ficarem ali sentadinhos, se comportando como alunos no auditório, para ouvir então seus professores, não mais na sala de aula, dando aula, na sala de aula, mas ali aparecendo como as expressões da inteligência geográfica brasileira. Só que em 78, para surpresa desse pessoal, os estudantes resolveram também ser protagonistas de tudo. Então há aquele confronto, de ideias, de cidadanias no encontro, porque o estudante, para poder falar, ele tinha que entrar no processo de burocratização, de pedir a palavra tão grande que a prioridade era a sumidade e não propriamente para o estudante, estava ali para ouvir e aprender. O estudante não queria isso, ele queria o protagonismo de falar do mesmo jeito como quem estava lá na frente, um pouco importando o grau de titulação e de importância hierárquica que se tivesse, quem estivesse falando ali na vida da geografia brasileira e ali, por conseguinte, na vida daquele momento do encontro. Então, os estudantes provocam uma mudança de clima no encontro, vira uma espécie assim de encontro de iguais. E a consequência foi uma definição da Assembleia, que todo encontro da GB, ao mesmo tempo, é encontro acadêmico e político também de Assembleia, por pressão dos estudantes, de realizar uma reforma do Estatuto, tudo aquilo que nós sabemos. Estou reproduzindo uma coisa que já é conhecimento de todos, que foi o ambiente do encontro de Fortaleza, o terceiro encontro, que representou comparativamente aos encontros anteriores e o significado dos encontros a partir daí da própria AGB muda o que ela é, para ressaltar que esse clima então do encontro de Fortaleza ele não se limita à semana acadêmica do ENG, porque os estudantes voltam lá para as suas universidades e voltam com o mesmo espírito. Na verdade, não voltam com o mesmo espírito. Eles já saíram de suas universidades com este espírito. E quando retornam, e aí generaliza-se o que até então era uma coisa de participação de poucos, ou de desejo talvez de poucos, para a generalidade. Existe aí, então, de expectativas, os estudantes que foram ao ENG, na verdade, expressam um espírito de época, estudantil, digamos, de época. Na visão hegeliana, isto é o espírito da época que está ali representado naqueles estudantes, mas não é uma coisa daquele número de estudantes que esteve presente. Quando eles retornam, então, há uma espécie assim,
transformação do que é um espírito de época numa conjuntura, uma realidade concreta, cotidiana do dia a dia, de reivindicação de estudantes, de cursos melhores de geografia, com uma grade curricular mais avançada, né, do tocante aos possíveis encontros intelectuais da geografia com as exigências do país, de uma intelectualidade ocupada com essa realidade, com a mudança dessa realidade. Então, a partir desse momento, os diretórios acadêmicos se tornam uma grande caixa de ressonância do acontecido no ENG. Para nós que estávamos nessa época um pouco ausentes de papéis institucionais formais nas universidades, nem todos nós éramos professores universitários, muitos de nós éramos professores das escolas, que tinham uma ou outra participação na vida intelectual da geografia, não propriamente através da AGB, mas através de grupos de estudos, e na ausência nossa dos encontros da AGB e das cátedras das salas de aula, né, o correspondente eram grupos de estudos, não é isso? O que seria uma função nossa de professor na sala de aula, que seria uma função nossa de estudiosos, pesquisadores da realidade brasileira com as armas da geografia, era algo que a gente, não podendo fazer no âmbito da universidade, por conseguinte dos encontros nacionais e locais da seção local da GB, nós fazíamos através de órgãos próprios, criados por nós mesmos, né, que eram os grupos de estudos. Então, proliferam os grupos de estudos no Brasil inteiro, como a correspondência necessária de presença de muitos de nós dentro da geografia brasileira, por canais que não eram aqueles os formais, habituais, as universidades, a AGB e assim sucessivamente. Talvez até pudesse dizer que o que se estabelece nesse momento é uma espécie de encontro, né, dos diretórios e centros acadêmicos com esses grupos, do ponto de vista da reunião das pessoas que viviam ali, dos milhares e milhares de estudantes, ali nos grupos de estudos, nós professores e mais estudantes de graduação, é isso? E vivíamos dentro desses grupos um pouco daquilo que se desejava viver dentro dos diretórios, dentro da sala de aula, dentro das assembleias da AGB, assim sucessivamente. Então essa coisa do espírito da época vai para além dos estudantes, é isso? Porque também é o que está nos desejos e expectativas de uma imensa massa de professores que trabalhavam nas escolas. Então há uma ressonância que vai da universidade até a escola, não da geografia universitária para a geografia escolar, mas de personas, né, do mundo da universidade, que são os estudantes, daqui a pouco professores das escolas, e os antigos estudantes, agora professores das escolas, essas coisas se juntam, né? E aí é quando, então, os estudantes começam a nos convidar. Torna-se uma coisa habitual, você é convidado pelo centro acadêmico ou diretório acadêmico da Universidade de São Paulo, da Universidade lá de Presidente Prudente, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pouco da Universidade Federal Fluminense, a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal da Bahia, a Federal de Goiás. Ali, sobretudo, onde havia estudantes organizados nos partidos daquela época. A PUC do Rio de Janeiro, por exemplo. Os partidos de esquerda que estavam saindo da clandestinidade, podendo vir à luz do dia para poder fazer suas intervenções, tinha entre seus quadros muitos estudantes, entre eles muitos estudantes de geografia. Né? Então, essas coisas se combinam por causa disso. Talvez a ponte seja exatamente essa, dessa ligação, né? Dos professores da rede escolar, os grupos de estudos, os diretórios e centros acadêmicos. Né? Então, eu passei a ser convidado tantas vezes para falar praticamente a mesma coisa. O que é geografia? A geografia, que tipo de compromisso ela tem? Essas coisas que se tornaram corriqueiras entre nós, mas naquela época era uma grande questão. Aliás, era a grande questão daquela época. Foi quando, então, veio a solicitação de eu fazer uma resenha
para o livro do Milton, que havia sido recém-publicado e lançado no encontro da GB de Fortaleza, por uma geografia nova, mas que não tinha um trânsito, como o próprio Milton esperava. E naquela época havia uma revista nacional, talvez a mais importante revista nacional de esquerda, da esquerda brasileira, provavelmente a revista mais importante da vida intelectual brasileira, não só da esquerda, que é a revista Encontros com a Civilização, não é isso? E eu fui chamado para fazer a resenha deste livro do Milton. Eu fiz a resenha foi publicada num dos números do Encontros com a Civilização, e aqui eu difundi o livro do Milton de uma tal maneira que aí encontrou-se, né, o espírito da época encontrou-se com o discurso que desejava ter, né? Uma geografia vista da perspectiva dos olhos de Marx. É quando então os marxistas, que estavam fora da universidade praticamente, estavam mais nas salas de aulas das escolas, na geografia escolar do que na geografia universitária, é isso? Vem à tona como uma alternativa de discurso geográfico pelo livro do Milton, talvez na maneira como eu fiz a resenha do livro do Milton. Daí, da resenha, chega-se ao livro do Milton. Então, o livro do Milton tem uma divulgação muito grande, essas coisas todas abrem uma polêmica, né? E a grande polêmica passou a ser, mas o texto do Milton não é muito althusseriano, porque por uma geografia nova, na obra, o Milton busca encontrar um conceito geográfico de espaço para poder reafirmar a geografia como uma ciência da organização espacial da sociedade, de ler o mundo através das janelas do espaço, mas ele sentindo que era preciso, primeiro, ele definir o espaço, encontrar um conceito de espaço à altura de instrumentar uma teoria geográfica como sendo uma teoria da leitura espacial do mundo, da organização espacial da sociedade na história. E ele introduz, nos capítulos mais importantes do livro, né, essa ideia. Aliás, o título, inclusive, é esse, né, do espaço como instância. Esse é o título, inclusive, do capítulo. Isso é algo sério. Aí um outro encontro se estabelece, né, que é desse discurso aparentemente althusseriano da geografia do Milton, com nós, marxistas, que vivíamos do âmbito da geografia, mais no âmbito da geografia escolar, mas que estavam muito voltados para a leitura do Gramsci. Aí vem umas críticas ao Milton de um certo althusserianismo, inclusive de nossa parte. Isso eu levo para esses encontros promovidos pelos CIAs, aliás, para esses debates. Quando eu volto para casa, cada vez que eu volto do papo no diretório acadêmico, a cabeça já é arrumada nesse momento, né? A cabeça ainda mais se acrescenta em arrumação. O resto foi um impulso de eu conversar com o Milton, conversar com o contexto de concordância e discordância desse discurso de instância, do espaço como instância, né? De eu me posicionar. Esta é a origem do texto, então. Porque eu penso comigo, não concordo com a ideia do Milton da instância, eu não compartilho desse discurso althusseriano, do jurídico-político como uma instância de uma estrutura total, que seria a estrutura que se dividiria em várias estruturas regionais, que seriam instâncias dessa estrutura maior, total, que ele prefere chamar, às vezes, de estrutura regional, mas de modo geral de instância, pela conotação do sentido do termo. A instância significa um nível de estrutura, dentro de uma totalidade de estrutura mais ampla, mas que tem uma certa autonomia de movimentos dentro desse setor. Então, existe a instância econômica, que está ligada a uma instância jurídico-política, que está ligada a uma instância ideológica, que está ligada a uma instância, aí vai toda a metáfora de infraestrutura e superestrutura, e o Milton está reclamando do desconhecimento de parte dos marxistas
da existência de uma outra instância para a qual os seus olhos nunca se voltaram e por isso não viram a importância dessa instância e, no entanto, é a chave na composição dessa estrutura diferenciada em níveis e integrada no seu todo, que é a instância espacial. Então ele defende essa ideia do espaço como distância. Eu discordo da ideia, vejo um certo autosserianismo exagerado ali, mas por outro lado, eu vi no discurso de Althusser a oportunidade de se colocar um pé da geografia do marxismo e do marxismo na geografia, naquilo que esta ideia de estruturas né, que interligadas na sua interconexão formavam um todo, né, de totalidade estrutural, do ponto de vista do que isto nos favorecia de visibilidade. Foi quando eu juntei a ideia da estrutura, aquilo que eu rejeitei como instância, né, a ligação daquilo com uma velha visão de arranjo espacial de George. Né? Foi quando eu vi a possibilidade de incorporar esta ideia de estruturas interligadas, né, naquilo que elas tivessem uma presença espacial, através dos arranjos do jurídico, político, do econômico, que são muito visíveis, né, nas suas formas objetuais, no visual da paisagem, do espaço de qualquer lugar do mundo, para daí então montar um discurso. E é isso então o texto. Né? Ele é um discurso da sociedade como um todo espacialmente estruturado, o espaço fazendo parte de uma totalidade, não é um pedaço da totalidade, a totalidade toda se expressa em termos de espaço, mas do mesmo jeito como a totalidade se expressa como um todo no econômico, o que existe é, na visão do Hegel, um movimento, né, de um todo de estrutura, mas é um todo de estrutura, mas é um todo diferenciado, não é isso? Mas em que cada momento de diferença é um momento de diferença do movimento de metamorfose daquele todo. É um mesmo todo que ora se expressa em termos econômicos, ora em termos jurídico-políticos, ora em termos assim sucessivamente. Aquela velha ideia do Clausewitz, que entende que a guerra é a política se expressando por outros meios. A greve é o político se expressando por outros meios. E esta ideia de uma coisa se expressando por outros meios, que é uma ideia hegeliana da totalidade, do movimento da totalidade como um movimento diferenciado e ao mesmo tempo unitário, uno diverso, né, da leitura dialética dele, vi nisso o que o Althusser estava vendo na sua metáfora, né, de Hegel. Foi uma metáfora espacial de várias estruturas que combinam, né, e de bom, Milton teve uma percepção muito interessante, talvez mais intuitiva do que eu intelectualmente estabelecida, né, através do conceito de formação espacial. Então eu vou materializar isso num texto que, ao mesmo tempo, né, estou respondendo aos críticos do Milton e também me colocando como alguém que está abrindo um debate com o Milton, não é isso? Do ponto de vista de eu dizer para eles, você tem um certo viés althuseriano no seu discurso de espaço, então, de geografia. Nada que a gente não possa incorporar de Althusser no nosso texto. Então, isso aqui é a minha maneira de ver essas incorporações. Eu não tinha a intenção, quando eu fiz o texto, de publicação. Estava, de certo modo, necessariamente em texto. Mas eu fiz o texto, deixei guardado, conversei com o Milton, tinha escrito a ideia da discussão, mas eu também não abri muito para ele estar muito preocupado com os comentários do pensamento dele. Ele é uma pessoa um tanto jogada, mas também muito segura, né, que se segurava muito nessas coisas. Eu sempre tive, né, um pensamento para a posteridade. Ele sempre fazia as coisas pensando nele, né? Ficaria para a posteridade dele. Ele tinha muito essa preocupação. Acho que é muito comum na vida de muitos intelectuais. Foi quando, então, o Teatro de Geografia da USP, junto com a União Paulista de Estudantes de Geografia, a direção
União Paulista de Estudos de Geografia. Era a mesma direção do diretório acadêmico da USP. Basicamente, era o pessoal que estava terminando a graduação. Quem são eles? Conversamos, Laurentino Pereira, José Zucchini. Me convida para ir lá participar de uma mesa. E o Diamantino me dizia, a ideia é nós recuperarmos uma revistinha que um paulista de estudos de geografia tinha, Território Livre, e que é muito importante se publique. A gente quer reeditar, mas trazer de volta uma versão diferente. Inaugurar o número 1 com o material desta mesa. E fizemos um debate. Se não me falha a memória, estávamos eu, o Eduardo, o Roberto Moraes, o USP, fizemos um debate, presença muito grande de estudantes, né? Foi um debate de fato, muitas intervenções, muitos comentários, muitas concordâncias, discordâncias, mas aí então vem a solicitação do texto para inaugurar a versão nova da revista da UPEG, né? União Paulista de Geografia. E eu tinha esse texto pronto. Está aqui o texto pronto. Basicamente, porque a família que está aqui, eu disponibilizei o texto para a revista. Mas aí vem o efeito da resenha do Milton que eu havia feito na revista Encontros de Consolidação. E quem dirigia a revista era um poeta, como se diz, Nosso Félix. E ele faz o contato e diz, olha, aquela resenha suscitou um interesse muito grande. Está querendo publicar na revista mais material de vocês da geografia. Se você tiver um, já vem começa por você. O texto que eu tinha era aquele, o mesmo que eu havia entregue ao texto. Por isso saiu pelos dois veículos. É um texto saiu pela revista Território Livre e pela revista Encontros de Consolidação. Mas eu não tinha ainda definido propriamente o título. Eu já tinha a noção de que o texto é o seu título. É o título que passa a mensagem e o texto, na verdade, ele detalha a mensagem. O texto é mais um veículo da mensagem que está no título do que o contrário. A expectativa, encontrando no texto, é o que é prometido no título. Eu penso comigo, então qual seria o título apropriado, uma vez que esse texto foi feito com a estratégia de provocar debate. Não propriamente eu, com Milton, que não é um debate meu com Milton, mas passa por ele na medida em que tem a ver com toda aquela polêmica que a ideia dele, ao auxiliar o espaço como instância, levanta num ambiente mais de esquerda da geografia. Das condenações, das críticas, concordâncias, no meu caso, concordância e discordância, a parte concordada de que Otto Certo tinha alguma coisa a oferecer à geografia, mas o fundamento dele em si, talvez não. E no ambiente dos grupos, discutimos muito o livro do Lacoste, numa edição pirata, da edição portuguesa, da primeira versão, de Paulo Tese, e depois o livro vai ter, de parte do próprio Lacoste, ele reescreve uma segunda vez, reescreve uma terceira vez, e o título me chama a atenção. A geografia serve para fazer a guerra. E lendo o texto, e ali existiu uma expressão que virou uma espécie assim de lema, da esquerda geográfica como um todo, sobretudo estudantil e de professores de escola, que é sempre a vanguarda da geografia. Essa combinação de professores da geografia escolar com os estudantes universitários. A academia era somente uma coisa, como um todo, depois quando o movimento já está na rua, de certo modo. E essa expressão é aprender a ler o espaço para nele se organizar e nele combater. Então está aí de onde eu vou tirar o título. Mas, ao mesmo tempo, eu estava lendo o livro de uma antropóloga, a Alba Saluar,
Desvendando Máscaras Sociais, era o título do livro dela, que ela estava jogando a antropologia no circuito do debate a respeito dos problemas, né? Da repressão, da violência sexual, da violência de favelados, da violência de crianças de rua. A Alva sempre teve esse tema como assunto dela, ainda hoje, né? E eu pensei comigo, vou pegar metade do título do livro Lacoste, metade do livro da Alva Zaluar e extrair a minha provocação. Daí defino o título como veio. A geografia serve para desvendar máscaras sociais. A geografia serve Lacoste para desvendar máscaras sociais, Alva Zaluar. E esse texto teve um impacto muito grande, né? Acho que criou uma espécie de uma imagem, de uma mitologia, né? Que vai ser reforçado depois quando ele viu o que é a geografia, porque esse texto antecede o que é a geografia. Aquilo que está ali, mais ou menos, na forma de ensaio, né, ganha um formato um pouco mais encorpado com o que é a geografia. O texto é de 79, o que é a geografia é de 80 a 81. E vem com o selo da editora de esquerda mais importante do Brasil, que é a Brasiliense. Mas quando o livrinho, que é a geografia, chega, antes dele, já havia chegado esse texto, né? Porque o que as pessoas vão ver, tanto no inglês como no outro, é a novidade, que é o marxismo na geografia. E num contexto em que estávamos recém-saídos na América Latina inteira, a esquerda marxista, da repressão da ditadura. De uma certa maneira, nós acabávamos chamando a atenção dos lugares que nós estávamos para a nossa presença ali. Não é isso? Até então nós éramos aqueles que militávamos nos bastidores, ao conhecimento do público como um todo, mas sem uma cara muito clara e definida. Agora, esses tais clandestinos que militavam contra a ditadura haviam derrubado, agora tinham um rosto. Tinha seu rosto, tem seu rosto, tem seu rosto, tem seu rosto. Aí o meu rosto, né? O rosto de Carlos Valdo, o rosto de Riovaldo, o rosto, e assim os rostos vão aparecendo, né? Do Douglas, do Diamantino. Né? Talvez isso explique um pouco porque, como se pensa no marxismo, na geografia brasileira, sejam esses os nomes que sejam abordados, não é isso? Mas é muito maior do que esse número pequeno que acaba tendo a lista dos tais geógrafos marxistas. Neste momento, pensa-se assim, essa geografia de corte marxista, que é a identidade, por fim, da presença de intelectuais dentro da geografia, de esquerda. Não se fala ainda de uma geografia crítica, e não se identifica nenhum de nós como geógrafos críticos. É uma coisa que vem posteriormente. E quando vem, mata com a imagem dos geógrafos marxistas. Porque, ao invés de sermos considerados como a esquerda marxista da geografia, passamos a ser considerados geógrafos críticos. E são duas tecnologias opostas, né? A coisa crítica é uma coisa muito oposta da academia. A coisa marxista, naquele contexto, era muito bem recebido pela academia, mas ao mesmo tempo embaixo de um certo estado de temor. Né? Estamos saindo de uma repressão ditatorial muito forte justamente a esse tipo de pessoas. Né? Então, muito rapidamente, aquela ideia de uma geografia de esquerda marxista ganha o rótulo de geografia crítica e daí para diante. O próprio marxismo acabou se tornando uma coisa velada no interior do tipo. E foi então essa a expectativa. Eu me lembro muito bem que muitos desses estudantes, como Douglas Diamantino, já davam aula nas escolas, ou daqui a pouco se formam, vão trabalhar nas escolas, ou vão se tornar daqui a pouco autores didáticos, que eles levaram que a geografia para o ensino médio e era a biografia dos alunos do ensino médio. E os alunos liam o texto que é a geografia, os alunos de ensino médio. Não tinham nenhuma dificuldade de interpretar, de entender o que estava ali. Que é uma linguagem com um código muito claro do que eles queriam comunicar através dela para as pessoas. E a conjuntura também, a linguagem e a realidade vivida se identificavam com a mesma coisa. Cerca de 10 anos depois, esse livro é uma coisa difícil de se usar e se ler, até mesmo
nas aulas da graduação de geografia. E nos dias de hoje, dificilmente alguém vá ao que é a geografia e não tenha dificuldade, né, em relação com o código de linguagem que ali está. Mas, de uma certa maneira, o texto, desvendando máscaras sociais, tem um impacto, mas esse impacto acaba sendo um pouco também diluído pela presença do que é a geografia. Porque a academia começa a incorporar essa forma nova, né, de pensar a geografia, e ela usa o material na sala como bibliografia das aulas, mas ela rejeita um pouco o texto. Nossa cultura não é de texto. Nossa cultura é de capítulos de livros. Nem é livros inteiros, né, mas é capítulo de livro. Mas se é texto de um periódico, não tem tanta força, né, de presença. Na ausência, usa-se o texto, mas se pudesse ser um capítulo de livro, bem mais estático. Né? Eu tenho a impressão, então, de que a expectativa, ela vem, ela é forte no início, mas ela acaba perdendo um pouco de força diante da presença do livro. O livro passa a ser o veículo mesmo, né? No caso que eu estou publicando, de circulação. O texto tem essa característica de origem, mas ele tem um propósito. Eu não o fiz com o intuito de ser um texto para o fim de ser visto como um texto para a academia, mas sim para fomentar um debate dentro dessa perspectiva de olhar de para a geografia, mas também omitido a mudança do mundo que era o perfil da geografia que se desejava naquela época. Então ele surge se oferecendo como sendo, né, uma expressão disso e um instrumento também, né, de difusão maior. Através dele, dessa ideia. Mas ele acabou surgindo também, depois eu me dei conta disso, não podia ser diferente. Eu não estava fora da academia, embora trabalhando mais na geografia escolar do que na universitária. Então ele já vem também, percebo isso depois, com essa vertente de ser uma contribuição também para o avanço das questões de teoria e de método em geografia. E ele acaba visto por mim um pouco depois como sendo a minha ideia do que é geografia, compreendida muito bem como uma ciência de um olhar espacial sobre as coisas, sobre o mundo, mas basicamente como sendo um discurso de estrutura. Por isso ele nasce como um discurso de arranjo espacial, mas arranjo espacial de certos conteúdos estruturais, com a peculiaridade de, ao mesmo tempo, vir em formato de teoria, junto também já em formato de método. Então, há passagens no texto em que é chamada a atenção nossa para como, olhando para certos elementos da paisagem, certos objetos, fenômenos geográficos da paisagem, vendo este objeto como uma coisa singular, ali, naquele contexto de localização, vê-lo também como sendo um elemento que contém a perspectiva de uma universalidade. Aí se combinando, por exemplo, na fábrica, a condição de fábrica como um fenômeno singular, uma singularidade no mundo da geografia, uma categoria de singularidade na geografia, por ser uma fábrica, mas justamente também por ser uma fábrica, ser a expressão de um modo de produção, através do qual se organiza socialmente uma formação social, uma sociedade inteira. O que significa dizer que, então, o arranjo espacial econômico de uma organização de que a fábrica é um ponto central de referência é uma forma de se entender a estrutura da sociedade em questão, podendo-se chegar à estrutura real da sociedade através da estrutura dos arranjos espaciais, segundo os quais essa sociedade materialmente tem que se organizar,
Tem, então, esse valor de uma teoria de geografia, uma teoria de estrutura, sim, do espaço como uma categoria de organização da sociedade, mas para lhe conferir um certo caráter de estrutura temporalmente bem reportado, né, no processo da evolução da humanidade, é isso? Olhando, então, uma sociedade feudal através do seu arranjo, já sabemos que nunca vamos encontrar a fábrica, mas, contrariamente, olhando este arranjo e a fábrica está no presente, já vemos que ali estamos diante de um modo de produção capitalista, né? Pode ser um modo de produção socialista, mas neste contraponto de paisagens, né, com janelas do nosso olhar sobre as estruturas da história, a ausência da fábrica na paisagem feudal significa um modo de produção que não tem na fábrica uma componente da sua estrutura econômica, não é isso? Identificando, então, o que é uma produção feudal, não é isso? E uma paisagem que contém a fábrica, já indicando que ali o modo de produção é outro. O simples fato de andar pela paisagem e não vermos nela uma fábrica, isso denota um certo perfil tempo-espacial muito definido de sociedade. É isto. Ao passo que vê na fábrica, também isso define um teor de espaço-temporalidade, de uma estrutura de sociedade de um certo tempo. Isto, então, querendo dizer que ler essas singularidades através do que elas são de expressão de uma universalidade ali no seu modo muito singular de estar, não é ter à nossa frente os elementos possíveis, né, de uma teorização da sociedade de parte da geografia. O arranjo, então, aparecendo como uma categoria teórica da geografia, no sentido de que já é a estrutura da sociedade que está presente ali na forma deste arranjo geográfico, sociedade e espaço aparecendo assim como o objeto da leitura e teoria da história, da geografia e do geógrafo. Mas o fato de o arranjo espacial trazer em si essa condição de se oferecer como uma categoria de teoria para a geografia, de uma teoria de mundo de parte da geografia, uma teoria geográfica do mundo, pelas suas características, de um aspecto de descrição de coisas existentes no plano da visibilidade dos nossos olhos, também se oferecer a mesma geografia, agora como um recurso de método. Então, arranja ao mesmo tempo, conferindo à geografia um certo estatuto de teoria do real e também de meio elemento de análise, de investigação, de compreensão, então, de método desta mesma estrutura de realidade. Então, o texto ele tem este conteúdo. Já que ele está organizado a partir da categoria do arranjo, ele acaba sendo, ao mesmo tempo, uma forma de teoria e uma forma de método. Serve, não, o texto como um discurso teórico de geografia, mas já também trazendo em si a condição de texto de valor metodológico. Ele tem, em certo sentido, heurístico, não é isso? E tem, em certo sentido, também epistemológico. A maneira, percebo isso depois, como eu estava, através dele, acabando por sintetizar o meu discurso de geografia. Esse texto hoje eu vejo assim, né? Já via um pouco depois, no momento de escrevê-lo ou não, com essas peculiaridades, com essa característica. Há um pouco aí de influência de Lefebvre, que é um daqueles que nós líamos no Lacoste, nos grupos de estudo, no caso, no grupo de estudo que eu fazia parte aqui do Rio de Janeiro. Que a década de 70 é a década de a geografia serve fazer a guiar do Lacoste. Né? É também a década dos livros que chegavam a nós em língua espanhola de Lefebvre, o direito à cidade.
um conjunto de livros que eram coletâneos do Lefebvre, que chegavam a nós, e junto com Lacoste. Né? Quando o Milton chega, de vez em quando eu dizia isso para ele, né? Dizia, o seu livro, Milton, é importante porque ele chegou no momento certo, no lugar certo. Se ele tivesse sido publicado antes de 78 ou depois de 78, pode ter certeza que não teria tido o efeito que teve. Né? Porque ele encontrou um texto que era ávido por ele, né? De um grupo de pessoas que já vinham lendo essas ideias todas através de Lacoste, através de Lefebvre. Aí a sua função foi como que juntar, né? No mesmo corpus teórico e metodológico, aquilo que para nós aparecia como coisas ligadas, mas não propriamente organicamente fundidas, né? Um olhar sistematizado. Você nos ajudou a fazer essa sistematização, trazer para dentro de você Lacoste, de a geografia você fazer a guerra, e o olhar urbano citadino dos textos em espanhol do Lefebvre. É de Lefebvre que eu tiro então a ideia, que eu ponho no texto, de que você andando por uma cidade e vendo a distribuição dos bairros da cidade e sabendo ler então o que são esses bairros, bairros do rico, bairros do pobre, bairro classe média, está já diante, sem nenhum véu encobrir o seu olhar, da visibilidade do que é a estrutura de classes daquela sociedade. Esse é um discurso do urbano do Lefebvre, que a gente está rapidamente para dentro do discurso da geografia. No caso, esse texto, geografia serve para desvendar as massas sociais, o termo desvendar tem este valor, não só teórico e metodológico, é isso? Porque o arranjo espacial é isso. Lefebvrianamente falando, ele é isso, né? Ele já é o nosso olhar sem nenhum véu de ocultação da própria realidade da sociedade em que se vive. Saber ler o espaço, para além de saber ler, se organizar e ver e combater, é saber tirar o véu das aparências que escondem da ideologia o que é a realidade real da sociedade em que se vive. Tirar as aparências do esconderijo ideológico estabelecidos aí pelo jogo da classe dominante, a partir dos próprios aspectos simbólicos do visual paisagístico, daquele arranjo espacial das cidades, é isso? Com que afastando tudo isso para que então a coisa crua e nua apareça com toda a sua fealdade, com toda a sua realidade de transparência. Né? Isso aqui é a desigualdade social capitalista. Não somente a desigualdade de ricos e pobres, isso, mas a oposição de pobreza e riqueza é o conflito de classes transparente ali nessa nossa maneira de desvendar através da geografia aquilo que a ideologia busca esconder. Então, o título Desvendando Máscaras Sociais tem esta conotação, né, de um desmanche de toda uma montagem de recrutamento ideológico que a ideologia dominante nos coloca usando o visual da paisagem como uma forma de ocultação. Né? E que agora, então, através dessa leitura teórico-metodológica que este texto nos ofereceria, não é isso? De ver no arranjo a própria estrutura da sociedade, passar por cima das ideologias, ver com transparência, sem ocultação ideológica, aquilo que é realidade, e aí sim, com o domínio de conteúdo daí advindo, o espaço se tornar aquilo que o Lacoste propunha. Então, para conhecer o espaço, nele se organizar e nele manter, é preciso se entender aquilo que está espacializado em termos de conteúdo. Esse é um texto que surge nessa trajetória de intenção, né? Mas numa intenção clarificada, né? Mas ao mesmo tempo um conjunto de coisas que estão ali, claras, mas que de imediato não claras nem mesmo para mim. Eu acho que os textos eles têm, muitas vezes, essa forma de origem. Ele vem com a intenção sua, que através dele você fala de um conjunto de coisas, e depois você percebe que você falou muito mais de coisas do que aquelas coisas que você desejou falar. Você falou muito mais do que aquilo. Então ele é muito mais profundo nas coisas sobre as quais fala,
né? E no desvendar da natureza dessas coisas, mais profundamente aquilo que você imaginava, né, de desvendamento. O texto, já naquele tempo, passou a ter para mim essa conotação. O conteúdo, basicamente, dele é este. A partir daí, o texto vai se desdobrando um conjunto, né, de montagens discursivas. Daí, por exemplo, este conteúdo poder encontrar as várias janelas que se oferecem, por todas elas necessariamente existirem sob formas de arranjo espacial. Então você pode chegar à mesma estrutura e à mesma contundência de compreensão, né, e de confrontação através do arranjo econômico, através do arranjo jurídico-político, com esse significado de que, ao se ler através do arranjo econômico a estrutura econômica, chegando à estrutura econômica, você chegou à estrutura jurídico-política. No viés do marxismo é isso. Você chegou à estrutura ideológica, você chegou à estrutura representacional. Mutatis mutandis, a mesma coisa por qualquer entrada de arranjo. Então o texto, o tempo inteiro, ele vai se apresentando como sendo esta alternativa de combinado para a geografia, de uma teoria e de um método, de uma teoria e de um método. Né? Não é propriamente um texto que, olhando na perspectiva de hoje, né, eu visse metodologicamente como um mergulho hermenêutico, mas ele tem um certo quê disso. Ele tem um certo significado de mergulho hermenêutico. Porque você mergulha na paisagem, lendo essa paisagem como arranjo espacial da sociedade, você está mergulhando neste oceano enorme que é a realidade social em que você vive. Né? Como se estivesse mergulhando mesmo no oceano até o fundo. Só que num caminho de ida e vinda, em que você retorna à superfície e quando você chega de volta à superfície, aquele oceano que estava tentando escondido, ele se torna uma coisa revelada por você, né? Para você. A hermenêutica é exatamente esse jogo, né? De você mergulhar num texto e no aprofundar de mergulho e no contato que vai tendo com os sentidos, signos e significações do texto, né? Você vai adquirindo a compreensão da natureza desses signos, da natureza desses significados. E quando você volta à superfície de volta, então aquilo que estava invisível se visibiliza, de tal maneira que agora, olhando o visível, é o invisível que você está vendo. Então esse texto tem esta característica, né, de ser um discurso dialético, em termos de método, né? Mas que não impede que dialética e hermenêutica acabem se combinando. É algo que surge no texto, não como uma intenção inicial. É algo que eu vejo no texto a partir de um certo momento, uma sequência do tempo. Né? Respondendo então ao Fernandes e também ao Lobos. Aí pega logo os livros. Okay? Esse é um texto datado. E a característica do texto datado é os limites que a datação lhe impõe como texto. Ele surge para responder a uma determinada necessidade. Ele surge para responder a uma determinada questão que está suscitando alguma resposta. Nenhum texto ele tem essa capacidade cabal de responder a toda a totalidade de questões que a gente precisa defrontar. Até porque muitas dessas questões aparecem mais para frente, outras vão aparecer muito mais adiante ainda. Então são contextualidades distintas. Cada uma delas, então, vai buscando encontrar correspondência no texto que lhe é contemporâneo. Então, nesse texto é contemporâneo, há uma certa contextualidade de questões, de questionamentos, de indagações, necessidades, né, de enfrentamento de respostas. O que nos colocava neste momento era a necessidade
de melhor qualificar o nosso entendimento, em termos já operacionais, do espaço no discurso da geografia. Em que medida a geografia podia ser compreendida como uma ciência espacial e em que medida o modo de se entender o espaço nesse olhar espacial sobre o mundo lhe permitia à geografia dar conta dos seus desejos de estar respondendo às questões que vão ali aparecendo diante dela. Esse é o momento em que percebemos que, para poder fazermos um olhar espacial sobre o mundo, era preciso que a gente clarificasse a própria noção de espaço e então de olhar espacial. Mas como se tratava de responder a esta questão no interior do pensamento marxista, de então já estar dando uma resposta de jogo marxista a esta problemática, aí então o problema da estrutura também aparecia. É por isso que no texto, espaço e estrutura aparecem combinados, através da categoria do arranjo espacial. Então o termo arranjo espacial, ao mesmo tempo, é um discurso de espaço e é um discurso de estrutura. Podemos dizer espacial, mas na perspectiva de uma ideia de que o espaço é a sociedade, através dele, organizada dentro da história, segundo certas contextualidades de recortes de tempo da história. Já muito claramente nesse momento tínhamos a noção de que uma coisa é falarmos do espaço feudal, outra coisa é falarmos do espaço capitalista, outra coisa falarmos do espaço socialista. Estamos recortando temporalidades, de estruturas temporais, né, de história, em suas respectivas correspondências de forma de sociedade e, por conseguinte, né, de modos de base de arranjo espacial, para que então aí se pudesse estabelecer a leitura da relação sociedade-espaço na perspectiva marxista, apontada de Lefebvre para Milton e de Milton para nós, segundo a qual a sociedade se organiza através da organização do seu espaço. O modo de organização espacial da sociedade é o modo de organização da sociedade. Produz a sociedade, produzindo-se a sociedade espacialmente. E produz o espaço para se produzir a sociedade. Então não existe uma relação de conjunto, de conjunção, né, em termos de gramática. Né. O que existe aí não é o E, combinando sociedade e espaço, sim o verbo, o movimento. Né. A sociedade se faz espaço na mesma medida em que espaço se faz sociedade. Então, falta o acento no E, não existe então sociedade e espaço, e sim sociedade é espaço, porque espaço é sociedade. Muito bem, mas como resolver isso do ponto de vista discursivo? Né? Porque o que existe de uma ciência é a demonstração da sua capacidade de teorizar e de usar então os caminhos da explicitação. Ela tem que se resolver em termos de teoria e de método. E o arranjo espacial então surge nessa fronteira, né, de interseções as mais variáveis, né, da interseção de sociedade e espaço, na interseção de espaço e estrutura, na interseção de tempo e espaço, na interseção de teoria e método, mas é uma coisa que surge de dentro para mim, na forma da materialização desse espaço, como que mais materializando um inconsciente do que um agir consciente, né? Como eu estava dizendo um pouco antes. Quando um pouco mais para frente eu olho para esse texto, eu vejo que ele coloca um conjunto de respostas, né, mais além do que as respostas que eu imaginava estar através dele respondendo. Mas seja como for, ele tem um limite de contextualidade, de olhar de resposta, porque ele é um texto detalhado. Na medida em que, no tempo, a gente foi percebendo que ele precisava ser acrescido de outros elementos, mas aí, na medida do tempo, quer dizer, quando o contexto seguinte passa a apontar questões do tipo, então a geografia é só sociedade, a natureza não entra no discurso dela, aí então tivemos que enfrentar com um texto. Aí surge um outro texto correspondente a este contexto, né, de tentarmos enfrentar agora, no plano da teoria e do método, a incorporação da categoria da natureza no conjunto discursivo de história e de sociedade na história de parte da geografia. Em que medida a geografia verbaliza na
coerência discursiva de ciência geográfica aquilo que a gente poderia chamar de história e natureza, né? Fazendo um discurso de história e natureza que não seja um discurso de história, mas de historicidade, né? Fazendo isso em termos de uma linguagem geográfica. Aí é um outro texto que surge, né, que eu escrevo, para além deste aqui, que não é mais este, e que não me senti no direito, né, de responder refazendo esse texto, justamente porque os textos têm as suas datações. E se você, a cada vez que surge uma questão nova, e você percebe que não desenvolveu e contemplou naquele texto que você tinha publicado, né, e você tenha essa tendência de refazer aquele texto para incluir a resposta de coisa que não estava contextualizado na datação daquele texto, você acaba desmontando o texto que você fez. Não há como você remontar um texto com uma coerência, né, de qualidade literária que resolva essa questão, né, de o que falta nele, então você voltar a ele, reescrever para incluir, porque daqui a pouco vai surgir uma questão nova. Aí o território. Então você vai ter que reescrever o texto, não é isso? O modo prático do intelectual, do acadêmico, do pensador, ou de quem está fazendo respostas das questões através de escrita, né, é a cada contexto de tempo, segundo, né, as questões postas naquele tempo, responder as questões com um texto correspondente àquele contexto. Com o tempo, com o olhar retrospectivo do monte de textos que ao longo deste tempo alguém tem escrito, ele vai perceber que, na verdade, é como se fossem camadas, né, geológicas de uma mesma estrutura geográfica de um terreno. Esse texto, ele acaba transferindo alguma coisa dele para este aqui, mas é um outro texto, é uma outra camada geológica. Então você vai ter, no tempo, os textos que você tiver escrito, né, como se o equivalente de uma série de camadas geológicas que tem entre si uma certa relação de correlação, de correspondência, mas que são camadas distintas umas das outras necessariamente. Assim como também os textos acabam tendo essas naturezas distintas, né? Por exemplo, esse texto ele dialoga muito com o Milton. Depois eu senti a necessidade de estabelecer diálogo de Milton com Aziz Ansari, até para resolver para mim o problema dessa separação de geografia física e geografia humana. Vendo muito de ponte com Aziz e Milton para realizar as possibilidades dos encontros. Por exemplo, Milton tem uma visão histórica do espaço, em termos de geografia humana, digamos. Mas é exatamente essa mesma referência teórico-metodológica do Aziz para com a maneira dele ver espacialmente a natureza. Aziz vê o espaço, o território, como sendo exatamente aquele viés pelo qual a natureza vai se geografizar, vai se organizar. Então, assim como a cidade, em termos de território e espaço, né, é a geografia humana territorialmente resolvida, a sociedade territorialmente resolvida também um bioma, ou uma formação geológica, ou um quadro de características geomorfológicas, pegando exemplos tirados da geografia física, não é mais do que, esses quadros não são mais do que a maneira como, historicamente, através das suas territorializações, a natureza também ali foi se resolvendo enquanto forma de movimento. Esse discurso é comum ao Milton e ao Aziz, né? Para Aziz, a geografia física é a história da natureza no seu movimento territorializado, de territorialização e sequência, né, para frente de rearrumações territoriais. Isto que é a natureza num discurso de geografia para Aziz é a sociedade num discurso de geografia para Milton. Mas é também este o viés do olhar climatológico de Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro. A climatologia, né, ela acaba tendo uma tradução, né, de história territorializada correspondente ao que é o relevo para o discurso geomorfológico do Aziz, assim como é para o discurso de geografia urbana do Milton Santos. Então nós temos aí várias pontes
através das quais a gente pode ir contemplando as respostas, né, de como incluir naquele olhar de arranjo espacial componentes estruturantes, né, da organização geográfica da sociedade que ali, em termos de categoria, estão ausentes. Então, a categoria da natureza, a categoria do território, a categoria da escala e da sua representação cartográfica, são coisas que estão surgindo na medida do passar do tempo. Mas é como se fosse o texto primeiro do desvendamento de máscaras sociais, que na forma de uma outra redação, de um outro texto datado num outro contexto, fosse crescendo, como se ele estivesse também entrando num movimento, né, de rearrumação textual, para ir realizando as inclusões das questões que os novos contextos, né, de evolução do pensamento foram colocando, né, de respostas teóricas e intelectuais. Da mesma maneira, eu veria a questão de se ainda cabe estarmos fazendo as mesmas indagações para aquele texto, né? Porque estamos diante de uma pergunta sempre. Em que consiste o olhar do geógrafo? Em que consiste o olhar da geografia? Podemos não concordar que consista um olhar de arranjo espacial da sociedade, da natureza, em termos territoriais e assim sucessivamente, né? Num combinado ou não do discurso de geografia de Milton, de Aziz, de Berta Becker, também de Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, podemos ir juntando a Armando Corrêa da Silva e assim sucessivamente. Mas, de qualquer maneira, há aí uma questão de você estar realizando um olhar de geografia, porque, do contrário, estou indo além do mundo da academia, porque é o mundo da necessidade do olhar humano, né? Você não teria necessidade de estar criando campos de olhar de pensamento distintos. O fato de você criar um campo de história, um campo de antropologia, um campo de geografia, não denota uma farsa de olhar, denota uma necessidade metodológica de realização do seu olhar. Que você pode olhar a realidade a partir de várias referências de olhar. O olhar da cultura, então, chama-se a isso de antropologia. O olhar do espaço, então, chama-se a isso de geografia. Então, o olhar do tempo, chama-se a isso de geografia e assim sucessivamente, né? Porque uma questão é ver o mundo pelos olhos do tempo. Isso significa um conjunto de mediações correspondentes ao tempo. Neste momento, o espaço é uma dessas categorias de mediação. Outra coisa é olhar em termos de cultura. As mediações são outras do olhar. O tempo aí está presente, mas como uma categoria, dentre outras, com o papel de mediação do seu olhar cultural das coisas. O espaço aí também está presente. E é exatamente esse estatuto, né, de contextos, de mediações, que significam teorizar e realizar metodologicamente o cumprimento da função do olhar dessa teoria, do desejo teórico de olhar dessa teoria, que vai nos levar a criar campos intelectuais distintos, chamados história, antropologia e assim sucessivamente. Não há possibilidade da ciência ser resumida a uma coisa única. Não é próprio da ciência. A filosofia, de certo modo, ela pode ter aí uma certa homogeneidade de campos. Então, você pode ter uma filosofia hegeliana, uma filosofia kantiana, uma filosofia marxista, tudo muito bem. Porque aí você tem o quê? Uma certa demarcação de mediações próprias do olhar marxista, do olhar kantiano, do olhar hegeliano, do olhar heideggeriano. O correspondente a isso no campo da ciência são campos distintos de ciência. Pelo simples fato que a ciência está necessitando dar conta da diversidade da empiria, que é a realidade concreta empírica do mundo. Não é um artifício, então, do mundo da ciência, ela se quebrar a partir de certos referenciais empíricos, pegando aquele referencial empírico dentro do todo, um reportamento daquele todo, a partir daquele campo do empírico, para poder chegar ao todo. O problema da ciência passa a existir como problema no momento em que isto, que é um recurso teórico-metodológico, se transforma
numa fragmentação do real, deformando uma unidade que é a realidade em nome de vê-la por existir na condição da diversidade. A dificuldade da ciência vem exatamente aí. Ela é epistemológica, de como resolver esse problema ontológico, dela ao mesmo tempo partir de um ponto de recorte empírico do real definido, mas não perder a visão do todo, a visão da totalidade. Então, esse texto, ele mantém uma certa atualidade também no campo das indagações. Mas do mesmo jeito, como para responder às questões das dimensões do real, que ficaram ausentes no olhar geográfico sobre o mundo, voltando à questão da natureza, a sociedade, o olhar territorial, o olhar espacial, também aí a ciência, no caso o olhar geográfico, ele vai encontrando os seus momentos datados, distintos, né, das questões que vai colocando. Até porque a resposta contextual que você dá uma indagação, que a geografia se refaz no contexto seguinte. O grande erro nosso, e aí vem o viés positivista da nossa cultura, é acharmos que uma resposta que demos a uma pergunta para responder a uma certa indagação do contexto, né, possa ser uma resposta que valha indiferentemente aos diferentes momentos de contexto. Porque nós não vivemos o mesmo contexto o tempo todo. Não vivemos um tempo o tempo todo. Né? Vivemos momentos de tempos distintos. Porque a realidade é fugaz. A realidade se reestrutura. Então, a resposta que demos à pergunta tipo que a geografia válida como resposta e até operacional para um certo contexto de tempo pode não corresponder às necessidades de resposta de um outro contexto de tempo. É por isso que o discurso de geografia tem que se refazer o tempo inteiro. Né? O que é geografia depende do momento que você vive. As armas da leitura podem ser as mesmas, mas conceitualmente revistas. Daí a diferença entre categorias e conceitos. O olhar pode ser espacial sempre, mas não pode ser sempre o mesmo olhar espacial. O olhar pode ser ambiental sempre, mas não pode ser o mesmo olhar ambiental. O olhar pode ser o territorial sempre, mas não o mesmo olhar territorial, porque as coisas vão mudando nas suas formas, nos seus conteúdos, nas suas configurações. Esse texto, datado de 1979, ele é um texto de 1979. Né? A indagação de se as respostas que ele dá às perguntas do seu contexto de tempo vale para hoje, tem a antecedência da pergunta, então, que diferença há entre o contexto de tempo de hoje e o contexto de tempo que era o tempo desse texto. Aí a gente pode avaliar a pertinência, a validade das respostas que dá. Uma coisa eu tenho certeza, a geografia seguirá sendo sempre uma forma de olhar as coisas através dos seus arranjos espaciais. Isso talvez ela tenha de permanente. O que ela não pode ter de permanente é encarar este arranjo espacial como sendo o mesmo arranjo o tempo inteiro. Então, vou dizer que do ponto de vista ontológico, ela pode ser até vista, sem qualquer conotação metafísica, com um certo sentido de permanência. Mas, epistemologicamente, é impossível.